Bom, pessoal, vamos lá a nossa revisão. Então, na primeira semana de aula, de retorno às aulas, né, foi só mais ou menos uma parte de revisão também. Então, foi uma conversa com a direção, com a coordenação, depois alguns exercícios de lógica. Tá? Então, esses exercícios de lógica aqui, a gente não vai se preocupar muito, porque são exercícios básicos, tá? Que a gente tem lá desde o ensino médio, a gente estava fazendo coisas desse formato, tá? Então, tinha esses exercíciozinhos aqui, que são numéricos. Alguns deles resolvemos dentro de sala de aula. De sala de aula não, dentro da sala nossa virtual. Aí, a segunda semana. Na segunda semana, a gente começou a falar de algoritmo e fluxograma, tá? Então, essa semana foi realmente a semana inicial das atividades nossas, onde a gente viu um pouco sobre o que é algoritmo e o que é fluxograma. Tá? Então, o que é o algoritmo? Bom, o algoritmo é uma forma de eu representar, tá? Um conjunto de passos, um conjunto de atividades, ou seja, de como resolver uma atividade, como resolver um problema. Tá? Isso daí pode ser feito de várias formas. Primeiro, a gente pode ter fluxogramas, que é uma forma mais gráfica da gente fazer essa resolução do problema. Tá? E também existe uma forma textual, onde a gente tem o português estruturado, o Portugal. Tá? E esses caras também ajudam a resolver o problema de representar um algoritmo ou fluxograma. Tá? Aí foi deixado para vocês aqui, ó, um curso de lógica de programação essencial. Então isso aqui é interessante dar uma revisada. Quem tiver tempo e conseguir fazer, é muito bom dar uma olhada nesse curso antes da avaliaçãozinha. Tá? E aí a gente tem alguns exercícios. Tá? Deixa eu aumentar o tamanho aqui da letra, que a letra está pequenininha. Tá? Então esses exercícios aqui foram alguns exercícios de estrutura sequencial, tá? Que foi passado logo no primeiro dia de aula, tá? E serve para a gente exercitar um pouco de lógica, tá? De organização do pensamento, certo? Vamos pegar um exercício qualquer aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. A lanchonete Gostosura vende apenas um tipo de sanduíche, cujo recheio inclui 2 fatias de queijo, uma fatia de presunto e um hambúrguer. Sabendo que cada fatia de queijo ou presunto pesa 50 gramas e que o hambúrguer pesa 100 gramas. Faça os cálculos para determinar quantos quilos de presunto, queijo e hambúrguer será necessário para confeccionar uma determinada quantidade de sanduíches solicitadas para uma festa. Bom, nesse ponto aqui a gente tem que entender 3 coisas, tá? E dentro de um programa a gente tem 3 partes principais. A primeira é a entrada, ou seja, qual o valor que eu preciso para poder calcular, determinar o resultado final. Depois, um segundo passo, eu tenho que processar isso daí, ou seja, fazer os cálculos, tá? Então é a entrada, saber os valores iniciais, processar os cálculos e, por fim, apresentar os resultados, tá? Então essa é a atividade do programador, tá? De quem está desenvolvendo. Então ele vai fazer essa atividade de identificar o que é necessário, ou seja, as entradas, saber fazer os cálculos e, por fim, apresentar aquilo que o usuário precisa. Beleza? Bom, para resolver isso, a gente estava usando uma ferramentinha chamada Flowgorithmic, tá? Então, já deixei ela aqui já rodando, tá? E aí está ela. Vamos lá tentar resolver isso daí. Tá? Então, o meu problema, eu quero saber, então vou colocar logo aqui, ó, o passo final. Eu quero saber o quê? Eu quero na saída aqui, ó, eu quero apresentar quantidade de presunto, quantidade de queijo e quantidade de hambúrguer.
Tá? Então, o que eu quero é esse daqui, ó. Ele vai gerar um erro aqui, mas depois a gente resolve isso. Tá? Então, a saída do nosso problema é essa aqui. Ah, por que a saída é essa daqui? Porque está pedindo aqui, ó. Faça os cálculos para determinar quantos quilos de presunto, queijo e hambúrguer será necessário para confeccionar uma quantidade determinada de sanduíches solicitado em uma determinada festa. Tá? Então, o que eu quero saber é quantos sanduíches que eu vou ter que fazer. Tá? E aí, para isso, então, na verdade, eu quero saber quantos quilos de presunto, de queijo, de hambúrguer eu vou fazer. Bom, agora, para calcular a quantidade de presunto, eu sei o seguinte. Colocar o cálculo aqui, ó, é uma atribuição. Aqui eu vou calcular o seguinte, ó. Quantidade de presunto é igual ao número de sanduíches multiplicado, tá? Multiplicado por 50 gramas, certo? Só que eu quero em quilos, certo? Então eu vou deixar calcular tudo em grama, depois eu transformo para quilos, tá? Então eu sei que cada sanduíche vai 50. Certo? Ó, por quê? Porque ó, em cada sanduíche, uma fatia de presunto. Uma fatia de presunto pesa 50 gramas. Então tá aqui que eu estou falando. Ó. Uma quantidade de sanduíche vezes 50 gramas, que é o peso de cada fatia. Beleza, vou fazer outro cálculo aqui. Ó. Outro cálculo. Atribuição de novo. Aqui dentro, eu vou fazer o quê? Eu quero saber a quantidade de queijos. Quantidade de queijo. A quantidade de queijo que eu vou ter que comprar vai ser o quê? Vai ser o número de sanduíches de novo. Multiplicado por 50, que é cada fatia. Só que aí vai duas fatias. Tá? Então é 50, que é o peso de cada fatia, e 2, que é a quantidade de fatias. Ok. Então eu já calculei o segundo. E um outro cara que eu quero calcular, então, tá vendo? A gente está partindo do fim, tá? Do que eu quero mostrar, e estou indo em relação ao início. Vamos lá, então. Atribuição. Outra atribuição. Então, aqui eu vou fazer um outro cálculo, que é o cálculo do hambúrguer. Tá? Então, quantidade de hambúrguer vai ser o quê? Vai ser o número de sanduíches de novo, multiplicado por 100, que é o peso de cada hambúrguer. Tá? Ok. Certo? Então, aqui eu tenho os cálculos de cada uma dos ingredientes. E nesses cálculos envolve sempre o mesmo cara, ó. Número sanduíches, número sanduíches, número sanduíches. Tem como eu determinar qual que é esse número de sanduíches? Calcular isso daí? Não tem. Tá? Então, esse é um valor que não tem entrada, não tem valor inicial para ele. Então, vou solicitar para quem? Para o usuário. Então, quando a gente tem um valor aqui dentro, a gente usa para fazer os cálculos, porém, a gente não tem como determinar esse valor por forma de cálculo ou outra forma qualquer, isso passa a ser uma entrada. Tá? Então, entradas o que são? É tudo aquilo que a gente precisa para calcular a saída que a gente necessita, porém, a gente não tem como calcular ele. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar lá, ó, entrada. Aqui eu sei que é o número de sanduíches. Tá?
Ah, então o que vai estar na entrada, e quantidade de presunto, quantidade de queijo, quantidade de hambúrguer vai estar na entrada? Não. Por quê? Porque para calcular a quantidade de presunto, eu tenho uma fórmula, ó. Eu tenho um jeito de calcular, ó. Então tudo aquilo que eu tenho como calcular, eu não preciso colocar como entrada, tá? Eu vou colocar como entrada somente aquilo que eu não tenho como calcular, tá? Então eu tenho que pedir para o usuário, ó, quantos sanduíches você quer fazer, tá? Bom, então aqui a gente já modelou mais ou menos o que seria o nosso algoritmo, tá? Então aqui a gente já escreveu o algoritmo, certo? Só que aqui está dando um erro, tá um vermelho aqui, ó. Por quê? Porque na verdade eu tenho que especificar de forma melhor isso daqui. Então eu vou fazer isso aqui de uma forma melhor, colocando sempre assim, ó, quantidade de queijo a comprar. Aqui a gente põe um Ezinho aqui, ó, que o E simboliza a junção desse texto com um valor qualquer de uma variável. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade, queijo. Tá? Ok. Vou fazer um outro aqui, ó, outra saída. É sempre bom colocar várias saídas para ficar mais fácil de entender o que você está fazendo. Tá? Vou colocar, ó, quantidade de presunto a comprar. E comercial. Quantidade de presunto. Tá? E aí vou colocar o último aqui, que é a quantidade de hambúrguer. Entrada, saída. Quantidade de hambúrguer a comprar. E vou colocar lá o quantidade hambúrguer. Tá? Então, ok. Certo? Então eu tenho os meus 3 cálculos, tá? Que é baseado somente nessa entrada. E aí eu tenho as minhas saídas. São todas aqui. Certo? Agora, quando a gente faz esses cálculos, tá? Quando a gente faz essa definição, essa utilização de variáveis, dentro dessa ferramenta aqui, a gente precisa definir quais são as variáveis, certo? Então, para definir as variáveis, eu clico aqui em cima e coloco aqui, ó, definição, tá? Quais são as variáveis que eu tenho? Quantidade de presunto, número de sanduíches, quantidade de queijo, número de sanduíches, quantidade de hambúrguer, número de sanduíches. Eu poderia colocar todos esses caras aqui como sendo variáveis do tipo inteira, certo? Só que eu vou querer saber esse resultado em quilogramas, tá? E quando a gente trabalha com quilogramas, a gente nunca vai ter só 1 quilo, pode ter 1,2 kg, 1,150 kg, certo? Então aqui ele vai ter que ter uma variável do tipo, vão ter que ser variáveis do tipo real. Tá? Então, ó, número de sanduíches, coloquei o tipo inteiro, ok? Depois eu vou definir as outras variáveis. Definição de variável, vou colocar aqui, agora são float, tá? São real, são ponto flutuante. Aí eu vou colocar lá quantidade de presunto, vírgula, quantidade queijo, vírgula, quantidade de hambúrguer. Tá? Sempre tomar muito cuidado de colocar os mesmos nomes.
certo? Porque é como se fosse programando em linguagem C. Então, você põe um nome aqui, outro nome aqui, ele não vai entender. Tá? Ok? E aí está definido todo o meu fluxograma. Tá? Se eu quiser executar ele, eu venho aqui, ó, executar. Aí eu vou colocar qual o número de sanduíches. Está pedindo aqui, ó, fornecer inteiro para o número de sanduíches. Ah, eu quero 150. Enter. Opa! Os valores estão bem altos aqui, né? A quantidade. 15 mil quilos. Não. Ah, isso daqui ele está em gramas e não em quilos. Tá? Então vamos transformar isso daí em gramas, em quilos. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho 50 gramas. Se eu pegar isso tudo aqui e dividir por 1000, eu tenho isso aí em quilos. Tá? Então posso vir aqui também, ó, mesma coisa. Divido por 1000. Ok. Depois eu pego esse terceiro aqui e faço a mesma coisa. Tá? Divido por 1000. Tá? Aqui ainda eu vou dar uma incrementada nele para ficar mais legal. Eu vou dar um espacinho aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um outro comercial aqui. E vou colocar assim, ó, quilos. Tá? Então eu estou adicionando quilo na frente ali para indicar que a gente está falando de quilogramas. Ok. Tá? Então agora está pronto o meu programa. Então é interessante utilizar essa ferramenta, por quê? Porque nela eu consigo visualizar o que está acontecendo, eu consigo ver a execução do meu programa. Tá? Vou rodar aqui, ó, executar. Tá lá, número de sanduíche, 150. Enter. Ah, então eu vou precisar de 15 kg de queijo, 7,5 kg de presunto e 15 kg de hambúrguer. Tá, pessoal? Então essas são as estruturas sequenciais, tá? Onde a gente só está preocupado em fazer a entrada, fazer o processamento, tá? Fazer a entrada, processamento e a saída. Então a gente não tem repetição, a gente não tem decisão, não tem, é um fluxo contínuo, tá? Então a gente tem uma sequência aqui, ó, só. E aí isso vai acontecendo. Bom, agora a gente vai transformar isso daqui em linguagem C. Tá? Então vamos lá. Linguagem C. A gente vai trabalhar com o Code Blocks. Então tá ele aqui. Vou criar um novo programa. Tá? Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Tá? Lembrando que o programa C, então a gente tem que partir desse fluxograma aqui e chegar lá. Então é muito fácil a gente chegar lá partindo de algo que já está pronto, já está pensado. Tá? Então já está feita a lógica. A parte difícil do programa é a lógica, não é escrever na linguagem que você quer. Tá? Então aqui, ó, a primeira coisa, eu começo no principal. Então vamos criar o principal lá. Vou colocar aqui antes, tá, o include. Eu sei que vai precisar. Eu vou precisar de entrada e saída, que a gente já viu lá. Tá? Deixa eu salvar o arquivo aqui para já marcando a. Tem uma pastinha separada, tá? Sequencial. Salvar.
certo? Então, quando a gente salva com o ponto C, ele já vai colocando em negrito, colocando em cores diferentes a estrutura da linguagem, tá? Void main. Então, ó, aquela estruturinha básica da linguagem C. Aí, ó. Esse aqui é esse cara como um todo. Principal, fim e a definição da constante. Aí eu vou vir aqui, ó, eu preciso de um inteiro número de sanduíche, eu preciso de real, quantidade de presunto, quantidade de queijo, quantidade de hambúrguer. Beleza, então vou vir aqui e colocar, ó, int número sanduíches. Depois, o real é float. Float, quantidade de presunto, quantidade de queijo e quantidade de hambúrguer. Belezinha. Tá? Então aqui eu já tenho, ó, já fiz essa primeira parte de definição de variáveis. O próximo passo eu tenho que fazer a entrada aqui de número de sanduíches. Então a entrada a gente usa o scanf. Tá? O scanf, a primeira coisa que eu passo é qual tipo de informação que eu vou ler. Se é para inteiro, eu coloco %d. Tá? E agora eu falo, ó, quero ler um inteiro, o scanf é ler um inteiro e jogar dentro de número sanduíches. Tá? Então o scanf, ó, é scanf, qual tipo de informação vai ser lida, tá? E aonde vai ser salva essa informação lida pelo scanf. Vai ser salvo dentro da variável número sanduíches. Não pode esquecer desse e-comercial, tá, pessoal? O e-comercial está dizendo assim, ó, coloque lá no endereço de sanduíche, tá? Aonde tem o espaço de sanduíche. Beleza? Agora, eu vou fazer o próximo passo, que são os cálculos de quantidade de presunto, quantidade de queijo, quantidade de hambúrguer. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Quantidade de queijo. Queijo é igual ao número de sanduíches multiplicado por 50 e depois multiplicado por 2. Certo? Eu poderia multiplicar por 100? Poderia. Tá? Mas assim faz mais sentido para a gente. É mais fácil de entender que é 50 gramas cada fatia, eu preciso de 2 fatias. E aí o resultado disso aqui, eu divido por 1000, que é para transformar em quilos. Tá? Depois, vou fazer a mesma coisa. Quantidade de presunto é igual ao número sanduíches vezes 50, porque vai uma fatia só. E aí eu divido isso aqui por 1000. Lembrando que cada instrução que eu estou dando para a minha linguagem C, utilizando a linguagem C para o computador, eu tenho que pôr ponto e vírgula para finalizar ela. Tá? Vocês podem ver que todas têm um ponto e vírgula no final. Tá? Então, bastante atenção nisso. Esse erro aí é o que mais acontece quando a gente está codificando. Quantidade de hambúrguer. É esse E aqui. Tá? É igual. Mesma coisa, número de sanduíches multiplicado por 100. Isso tudo dividido por 1000. Certo? Então agora eu fiz lá, ó, entrada, tá? Entrada, processamento,
E agora eu vou fazer a saída. A saída a gente usa o printf. O printf ele tem uma característica interessante, que a gente cria, a gente fala de string de formatação, tá? É o texto que eu quero apresentar, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, quantidade de queijo a ser comprada. E quando eu quero colocar o valor de uma variável, eu não faço igual lá no Flogoritmo. Eu coloco o e-comercial e defino a variável. Eu venho aqui, ó, e coloco o tipo de variável que eu quero que apareça. Então eu coloco lá, %f. Tá? E aí, para mim pular a linha, eu coloco um /n. Tá? Então, essa string de formatação aqui, ou string de apresentação, ele vai apresentar a quantidade de queijo a ser comprada. Ponto, 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 2 pontos. E aqui ela vai ficar aguardando que eu coloque uma variável para aparecer aí. Tá? Então, eu vou vir aqui na frente, ó, e vou definir essa variável. Vírgula, eu quero que apareça aí na frente o número, a quantidade de queijo. Ah, professor, se eu quisesse apresentar mais de um valor, não tem problema, eu posso colocar 2, 3 valores numa mesma linha aqui, ó. Colocar outro %f aqui, ó. Só que eu tenho que colocar mais uma variável aqui na frente. Lembrando que no primeiro %f, pega a primeira variável. No segundo %f, pega a segunda variável que tem depois da string. E assim por diante. Eu vou colocando várias variáveis aqui na frente, ó, separando por vírgula. Poderia colocar assim, a quantidade de queijo, vírgula, quantidade de presunto. E aí eu poderia ir colocando vários carinhas. Só que para cada variável que eu coloco aqui na frente, que eu quero apresentar, eu preciso colocar um %d, ou %f, ou % alguma coisa, para indicar onde ela vai ficar dentro da minha string. Tá? Para esse caso aqui, a gente vai usar só um %f, que eu quero apresentar só a quantidade de queijo. Tá? Lembrando que o /n faz pular uma linha, ou seja, ele vai avançar para a próxima linha. Se eu quiser pular 2 linhas, eu posso vir aqui e mandar pular 2 linhas. Ó. Posso vir e colocar um outro /n aqui, ó, /n. E aí ele pula uma linha e depois pula outra linha. Tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o mesmo para todas as saídas. Tá? Como eu tenho preguiça de... Eu vou copiar e colar. Quantidade de presunto a ser comprada. Presunto. E por fim, a quantidade de hambúrguer a ser comprada. Quantidade de hambúrguer. Certo? Ó? Então, esse daqui, ó, esse código que eu fiz, é exatamente aquilo que a gente tem dentro do nosso algoritmo. Ó. Então, ó, definir as variáveis, depois tenho a entrada, depois faço os 3 cálculos e faço as 3 apresentações. Olha lá, ó. Tá, ó. Então eu tenho lá o início. Tá, o início lá, o main, o principal. Depois eu tenho a definição das variáveis, tenho a entrada, tenho o processamento e tenho as 3 saídas. Tá? Sempre que a gente vai fazer um programinha em C, o ideal é a gente colocar sempre aqui, ó, antes dos scanfs, colocar um printf, colocar uma saída mostrando o que você quer que o usuário digite. Então aqui eu posso colocar assim, ó, printf
digite a quantidade de sanduíches a ser produzida. Tá? Então tá aqui, ó, a quantidade de sanduíches a ser produzida. Agora eu vou executar esse cara. Vamos ver se está certinho. Run. Olha lá, ó. Apareceu a minha primeira linha lá, ó. Digite a quantidade de sanduíches a ser produzida. Tá aqui, ó. E agora ele está aguardando aqui, ó. SKF%D, número de sanduíches. Então, o que eu digitar aqui, ó, vai ser 40 sanduíches. Dou Enter. Olha lá. Aí ele vai apresentar, vai fazer esses cálculos que a gente pediu ali, ó. Quantidade de queijo, quantidade de presunto, quantidade de hambúrguer. Aí ele veio, ó, e apresentou quantidade de queijo a ser comprada. %F e apresentou a quantidade. Tá vendo que tá pulando duas linhas aqui, ó? Essas duas linhas são esses dois /N. Se eu deixar um /N só, ele vai pular só uma linha. Beleza? Bom, o que mais? Só que aqui tá meio estranho, né? Tem um monte de zero aqui, né? Vamos fazer um outro cálculo aqui. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos colocar um valor mais quebrado. Vamos lá. Aqui. Vou colocar 27. Vocês estão vendo uma coisa que está estranha? Está sempre saindo valor inteiro, não está? Porque se eu fosse produzir 27 sanduíches, ele ia dar 2,7 kg de queijo e não 2 quilos. Tá? Por que isso está acontecendo? Primeiro, porque quando eu tenho aqui, ó, esse número de sanduíches é um número inteiro. Tá? E esse aqui é outro número inteiro. Então, quando ele faz essa divisão de um número inteiro por outro número inteiro, ele está fazendo a divisão de forma inteira. Certo? Então, quando ele faz divisão de forma inteira, o que acontece? Acontece que ele vai descartar as casas decimais. Tá? Então, para resolver isso daí, a gente coloca um negócio chamado cast. O que é cast? É forçar o número se tornar real. Então, se eu forçar o número de sanduíche se tornar um número real, a partir desse ponto, toda a ação vai ser real. Tá? Para isso, o que eu faço? Eu coloco um float aqui. Ó. Poderia colocar aqui na frente, ó, float. Quando eu coloco isso, eu estou dizendo, ó, o próximo número aí vai ser um número real. Tá? Transforma esse número em um número real. E como ele transformou em real, a partir daí eu vou estar fazendo todas as operações em real. Ou seja, eu não vou descartar as casas decimais. Tá? Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Eu salvo aqui, belezinha. Rodo. Tá lá, 27. Vou colocar lá. Minha tela onde vocês não estão. Aí, a quantidade de sanduíches é produzida, 27. Então entra. Agora sim, ó. Então eu preciso de 2,7 kg de queijo, 1,350 de presunto e 2,700 de hambúrguer. Tá? Beleza, só que esse monte de casa decimal aqui fica confuso, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar, depois do zero, 3 casas, tá? Que é a forma mais ou menos que a gente precisa utilizar. Então, eu posso vir aqui e colocar assim, ó, ponto 3, ou seja, depois do ponto, 3 casas. Depois do ponto, 3 casas. Depois do ponto, 3 casas. Vou arrancar esse salto de linha aqui que está sobrando, está ficando feio. Tá? Então, ó, quando o número está dando um número inteiro e está cortando fora, ou seja, estou fazendo qualquer divisão que você for fazer, que você queira que dê um número quebrado, eu vou ter que usar isso aqui na frente, ó, o float. Ou seja, transforma esse número em número real
e depois faço a operação. Aí quando eu transformo, ele já faz isso automaticamente, ele já faz a operação como sendo float. O Vitor perguntou, funciona se eu colocar float já na definição? Tá? Aqui, se você colocar float aqui, ó, no int número, vai funcionar. Tá? Só que eu não vou produzir 2 sanduíches e meio. Eu vou produzir sempre números inteiros de sanduíche. Então, conceitualmente, estará errado. Tá? Mas daria a resposta certa. Então, a melhor forma de você fazer isso realmente é utilizando esse float para fazer na hora do cálculo. Tá? Então, bastante atenção nisso daí. Tá? Então, agora, se eu executar o meu programinha aqui, ó, eu vou colocar lá 27, e aí ele traz lá com 3 casas decimais, e a gente já sabe que isso está tudo belezinha. Tá? Até aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá tranquilo aí? Tá fácil. Tá, vamos aproveitar hoje para tirar as dúvidas, para a gente não ficar com pendências aí, pessoal. Tá? Porque depois, na quinta-feira já é a provinha e vai cair com certeza essas coisas naquela provinha. Então, posso passar para frente? O Sérgio perguntou se eu posso fazer o contrário. Como assim, Sérgio, ao contrário? Começar de float para int? Ah, sim. Também pode acontecer. Só que tomar muito cuidado quando você transforma algo de float para int. Aqui ou seja, aqui isso aqui eu colocar int, tá? Toma bastante cuidado quando você tem que pensar que quando você está trabalhando com float, ele é um número maior, tá? É um número que cabe casas decimais, é um número que cabe mais valores, tá? Um valor maior. Eu consigo armazenar um número muito maior dentro de um float do que dentro de um int. E se você fizer essa transformação para int, ele pode perder informação, tá? Então, se eu tenho lá um número lá, 50 bilhões, e no int não cabe 50 bilhões, ele vai perder um pedaço desse número, vai aparecer lá, sei lá quantos milhões lá dentro. Tá? Então, muito cuidado quando você pegar de um número maior, de um tipo de dado maior para um tipo de dado menor. Tá? Por quê? Porque o int ele tem um tamanho, tá? E o float é maior que ele. Então, se dentro do float tiver um número grandão e você estiver transformando ele para inteiro, pode ser que esse número grandão não encaixe dentro do inteiro, ele vai descartar, se tiver sobrando. Tá? Então, bastante atenção para isso. Agora, quando você sabe que são números pequenos, não tem problema nenhum. Tá? O Vitor perguntou sobre esse ponto 3F aqui. Ô, Vitor, é o seguinte, quando a gente está trabalhando assim, ó, vou mostrar o que acontece. Se eu rodar ele assim, eu não coloquei determinação de quantos casas decimais eu quero que apareça. Então, esse ponto 3 é quantos casas decimais eu quero que apareça depois do ponto. Tá? Então, se eu fizer rodar esse cara aqui, sem nada, eu vou colocar lá o 27 do mesmo jeito. Olha a quantidade de casas decimais que ele coloca. Deixa eu colocar na tela aqui. Ó. Olha a quantidade de casas decimais que ele coloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por padrão, ele coloca 6 casas decimais. Tá? Mas eu posso limitar isso daí. Certo? Então, se eu quiser limitar, entre o percent e o F, eu coloco a quantidade que eu quero que apareça. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Só para vocês verem a diferença.
Tá? Executei, está aqui. Então, eu vou colocar lá o mesmo 27, ó. Tá? Então, quando eu coloco ponto 2, eu estou colocando 2 casas depois do ponto. Quando eu estou colocando ponto 3, eu estou colocando 3 casas depois do ponto. E quando eu coloco ponto 4, eu coloco 4 casas depois do ponto. Tá? Aí vai de acordo com o tipo de informação que você quer apresentar. Se você for apresentar uma informação, valor de alguma coisa, tá? Com certeza são 2 casas decimais. Agora, o peso, tá? Que a gente pesa em quilos, a gente sabe que quando a gente quer limitar, colocar gramas, é até 100 gramas, até 1000 gramas, né? Aí o Vitor perguntou, isso no caso funcionaria só com float. Com float e double, tá? Que é um outro tipo também, um tipo de float um pouco maior, tá? Mas é só quando tem casa decimal, o inteiro não serve para nada. Beleza, galera? Vamos para o próximo, então? Transformação de fluxograma para linguagem C, então não tem muito segredo, tá? É bem tranquilo. Vamos lá, então, para o próximo conteúdo. Tá? Então, aqui a gente vai para a segunda parte, a segunda semana, onde a gente entrou já em estrutura de decisão. Tá? Para quem quer rever, aqui tem a apresentação. Tá? Eu acho que aqui a gente não gravou ainda. Deixa eu ver. Já tem a gravação. Não, aqui é da terceira semana. Tá? Então aqui a gente não tem gravação sobre isso daí. Bom, então quando a gente fala de estrutura de decisão, a gente está querendo dizer de tomar uma decisão no meio do nosso algoritmo baseado numa condição, certo? Então aí eu vou trabalhar com condições. Tá? Então eu vou abrir até aqui, ó, para a gente, apresentação de controle de estrutura de decisão. Tá? Então a gente fala que é uma condição e aí a gente tem operadores. Tá? Então a gente pode utilizar qualquer condição, a gente pode colocar um valor é igual a outro, um valor é menor, o valor é maior, o valor é menor ou igual. Tá sempre menor igual e maior igual e nunca igual maior nem igual menor. Tá? É sempre maior igual, menor igual. E o diferente tem esse símbolozinho aqui que é o não igual. Tá? Então, aqui estão alguns exemplos de como se trabalhar. Então, lembrar que quando a gente vai ter uma condição, a gente vai ter uma decisão, a gente tem que ter uma condição. Tá? E uma condição bem formulada. Tá? Além de operadores relacionais, a gente tem também os operadores lógicos, que são junção de condições. Tá? Então, eu falo aqui, ó, se o x for maior ou igual a 10 e o x menor ou igual a 15, aqui é E. Tá? Ou seja, se ele for entre 10 e 15, beleza. Aqui eu tenho ou. Então, se o x for 1 ou for 2, tá? Então a gente está acostumado a fazer a expressão assim, ó. Se o x for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15. Tá? Mas na verdade, em programação, a condição é formada sempre por um operando, operador, operando. Operando, operador, operando. Então, se eu quero comparar x com 5, 6 valores diferentes, é x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Tá? Ou. Se você coloca um e-commerce, coloca e aqui, isso aqui nunca vai estar certo. Tá? Vai ser sempre falso. Por quê? O x é igual a 1 e o x é igual a 2? Não. O x ou é igual a 1 ou é igual a 2. Tá? E aí, então, a gente tem operador e, ou e negação. Negação, ele fala, enquanto a velocidade não for maior que 100. Tá? Aqui ainda está errado. Ah, não, tá certo. Tá? Então, a gente sempre lê assim, ó, a velocidade não for maior que 100. Tá? Então, não entra sempre antes do operador. Tá? Então, esses são os operadores que a gente tem para poder
montar uma condição. Tá? E a gente tem 3 condições diferentes, 3 formas diferentes. Tá? Na verdade, não são 3 formas, é um complementar ao outro. Tá? Então, a gente tem o condicional simples, onde a gente não tem, o lado falso não tem nada. Depois, a gente tem o condicional composto, tá? Onde a gente tem pelos 2 lugares, pelos 2 lados. E aí a gente tem o aninhado, onde a gente tem um condicional dentro do outro, e aí a coisa já complica um pouco. Tá? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um exercício que a gente tem lá e vou resolver com vocês também. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício aqui, que eu acho que ele é... Não. Tá? Aqui, ó, eu vou resolver esse 3 aqui, tem 2 formas de resolver, tá? Eu vou resolver esse exercício 3 aqui. Faça o algoritmo para ler 2 variáveis inteiras A e B e garantir que A e B fiquem em ordem crescente, ou seja, a variável A deverá armazenar o menor valor e a variável B o maior. Tá? Bom, como resolver isso? Vamos lá. Vou criar um outro. Vou pegar o fluxograma aqui, vou salvar esse cara aqui. Salvar como. Revisão. Tá, pessoal? Uma outra coisa importante vocês fazerem, tá? Na hora de vocês entregarem na provinha, provavelmente a gente vai pedir para entregar isso daqui, não entregar o arquivo dele mesmo, tá? Vocês vêm aqui, ó, em ferramentas e faz exportar imagem para arquivo, tá? E aí você escolhe aí o formato que você quer, onde você quer que salve e dá um criar aqui. Ele vai criar um PNG, tá, pessoal? Para entregar, usa o PNG. Professor, Oi. tem uma dúvida. No dia da prova, o senhor vai abrir a sala de conferência ou vai ser só o horário da prova e a gente faz entrega normal? Sim, eu vou estar na conferência. Ah, tá. Ok. Só isso mesmo. Tá? Fazer até a chamada pela conferência, vocês entram e depois a gente vai disponibilizar para vocês as questões e aí vocês resolvam e entregam. E aí, se tiver alguma dúvida, a gente entra na sala e aí, se for dúvida geral, a gente deixa a sala aberta, senão faça uma sala particular só para atender um aluno, tá? A prova é quinta. A prova é quinta às 9 horas. Vamos lá, então vamos pegar aquele primeiro algoritmo lá. E lembrando, pessoal, é para vocês tentarem fazer a prova. Tem gente que vai querer copiar um do outro. Professor, vai dar tempo para resolver? Tem que dar. Você tem 2 horas para resolver 3 exercícios. Três exercícios. Ah, então não vai ser nada, não de 7 cabeças, não. Vai ser tranquilo a prova. Tá? Na quinta-feira, vocês entram às 9, tá, pessoal? Sejam pontuais, tá? Das 9 às 9h10, eu e a Melissa, a gente vai dar orientações de como resolver a prova. A gente vai ler a prova com vocês, tá? E aí vocês terão 2 horas para terminar a prova. Beleza? Vamos lá. Vamos para outro exercício. Então aqui, ó, faça o algoritmo ler 2 variáveis inteiras. Tá? Esse exercício aqui, eu já estou entregando as entradas, tá? Então, ó, ler 2 variáveis inteiras A e B.
E aí eu quero que apresente ela em ordem, onde em A vai ter uma e em B vai ter a outra. Então, isso daqui é relativamente simples. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, eu sei que eu vou ter duas variáveis só. Na verdade, não sei, né? Vou criar as duas variáveis aqui, duas variáveis inteiras. A, vírgula, B. Criei minhas duas variáveis, tá? Vou ler essas duas variáveis. Entrada A, entrada B. Tá? Então, eu quero que em A esteja o menor e em B o maior. Mas a pessoa pode entrar com 10 no A e 5 no B. E isso vou ter que trocar entre as variáveis, tá? Então aqui, ó, eu sei que a saída, quer ver? Vou pegar aqui, ó, saída. Então eu sei que a minha saída, eu quero assim, ó, variável A igual a A e variável B igual B. Tá? Então ele vai apresentar a variável A e a variável B e o conteúdo delas. Tá? Eu tenho que garantir que o A vai ser menor que B. Vou dar um OK. OK. Tá? Então ele vai aparecer A e B. Aqui eu vou ter que fazer alguma coisa, porque se o A tiver com valor maior que o B, eu vou ter que trocar o valor entre elas. Tá? Então aqui, ó, eu vou fazer uma condição, uma alternativa. Que alternativa? Se o A for maior que B, então se o A for maior que B, significa que eu tenho que trocar, tá? Entre as duas variáveis. Então o que tem em B vem para A e o que está em A vai para B. Certo? Então eu vou fazer essa ação aqui, ó. Atribuição. Olha que beleza isso daqui. O que está em A, o que está em B. Não. B vai receber o que tem em A. E A vai receber o que está em B. Não é isso que eu vou fazer? Concordam ou não? Então, ó, se o A for maior que B, significa que eu tenho que trocar entre elas. Então, o que tem em A vai para B e o que tem em B vai para A. Certo, pessoal? Mas preste atenção, ó. Vamos falar assim, ó, que o A tem o valor 10, o B tem o valor 5. Então, 10 é maior que 5? É. Então ele veio aqui, ó, e falou, ó, pegue o 10 e jogue em B. Então eu tenho, em B eu tenho 10 e em A eu tenho 10 também. E depois, pega o que tem em B, que é 10, e joga em A, que é 10. Eu já perdi o valor. Tá? Nesse caso aqui eu perco o valor de B. Então eu tenho que guardar o valor de B antes de fazer essa operação. Tá? Então eu venho aqui, ó, e crio uma variável à parte, ó. Vou criar uma variável aqui, vou chamá-la de auxiliar. Auxiliar recebe o que tem em B. Tá? Então, daquela forma, o que estava acontecendo? Eu estava pegando o que tinha em A e substituindo pelo que tinha em B. E aí a coisa ficava tudo enroscada. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso aqui, ó, eu guardei o valor de B numa variável auxiliar. Por quê? Porque aqui embaixo, ó, eu pego o valor de A e jogo em B. Nessa linha aqui, A e B tem a mesma coisa.
Tá? A e B passa a ter exatamente a mesma coisa. Só que eu já tinha guardado o B antes. Então eu pego essa variável onde eu guardei o B, ó, e jogo em A. Ou seja, então eu peguei o que tinha em A, joguei em B, peguei o que tinha em B e joguei em A. Tá? É dessa forma que a gente faz troca entre duas variáveis. O Luiz falou aí, toda vez que eu preciso criar uma variável auxiliar, ele chama de temp. Beleza. Tá? Pode pôr o nome que vocês quiserem. Aqui. O André, Oi. e é bom falar que nessa resolução aí desse exercício, teve muita gente que imprimiu, por exemplo, perguntava se A for maior que B, mostrava BA, entendeu? Se não, mostrava AB. Aí eu escrevi lá no feedback assim, que não estava de acordo com o enunciado do exercício. Então estava errado. Tá? Então o pessoal tem que prestar atenção no enunciado do exercício para não fazer a coisa errada. E a outra coisa é assim, esse exercício já tinha sido corrigido em fluxograma. Então quem olhou o feedback ia conseguir fazer em C, porque lá já tinha um comentário. Teve gente que errou a mesma coisa em C porque não olhou lá no fluxograma. Perfeito, Mel. Tá, pessoal? Então, bastante atenção na hora de resolver o exercício. O importante é vocês lerem o que o exercício pede, tá? Certo? E como a gente já tem a resolução lá, fica mais tranquilo ainda. Tá? Então, aqui, ó, esse é o desvio simples. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu só tenho o lado verdadeiro. O lado falso não tem nada. Tá? Então, se eu executar essa ação aqui, ó, ele vai lá, fornecer o valor para A. Se eu colocar lá 10 e 20, beleza, ele vai apresentar 10 e 20. Agora, se eu colocar lá 20, ou seja, o A tem 20 e o B tem 10, ele vai inverter e vai colocar em A o 10 e em B em 20. Tá, pessoal? Então, aí a gente começou a ver condição. Então, a condição, vocês podem ver que são atalhos que a gente pode ter, ou pode ser caminhos diferentes dentro da execução. Tá? Esse é o mais básico, que é o desvio condicional. É simples, onde a gente descarta o falso. Tá? Mas não é muito comum a gente ter isso daí. As minhas também colocam igual a zero? Como assim, Felipe? Assim, professor, quando você inicia um programa, tem lá, você coloca int, sei lá, aliás, float quilômetro, aí você coloca igual a zero. Toda variável você coloca igual a zero. Ah, tá. É que, na verdade, ele estava inicializando todas as variáveis. E aí eu falei, não, só inicializa quando é somatório ou quando é contador. Porque, caso contrário, se você for ler uma variável, para que você vai inicializar ela com zero? E isso aí, na verdade, sim, o custo computacional não é tão grande, mas é um custo computacional, tá? Atribuir um valor, se eu simplesmente criar a variável é uma coisa, se eu criar e atribuir um valor, são duas ações que eu tenho que fazer. Tá? Então é extremamente importante colocar como zero quando você vai fazer um acumulador, algum tipo de contador, onde você vai pegar o valor da variável e acrescentar valores a ela, ou multiplicar valores ao conteúdo que já tem. Tá? Senão, não tem necessidade. Tá? Depois, mais para frente, vocês vão ver que tem linguagem que ela fala, melhor você não colocar nada aí não, porque você não vai usar isso para nada. É só para performance, tá? Só para desempenho. Tá? Então, aqui a gente fez o exercício em fluxograma. Agora, vamos passar ele para a linguagem C. Tá? Vou lá de novo, lá dentro do meu CodeBlocks. Crio lá um novo arquivo. Vou chamar de... Dar um nomezinho para ele. Revisão. Vou chamar aqui de
Desvio simples. Tá? Então, sempre quando a gente começa o programinha, a primeira coisa é colocar lá o include stdio.h, depois o void, tá? Aí eu vou lá seguindo o meu fluxograma. Então, se eu tiver o fluxograma pronto, é mais simples. Tá? Então, ó, crio três variáveis, A, B auxiliar. Então, int A, B, auxiliar. Depois, faço as duas entradas. Então, lá, scanf, %d, vírgula, e comercial A, ponto e vírgula, scanf, %d, vírgula, e comercial B, ponto e vírgula. Então, li os dois. Recomendo colocar aqui, ó, digite um valor para A. E aí o usuário sabe o que tem que fazer. Tá? O usuário não precisa adivinhar o que tem que ser feito. Tá? Então, solicitei dois valores. Então, vamos voltar ao fluxograma lá. Bom, agora cai aqui na nossa decisão. Então, toda vez que aparecer esse cara aqui, ó, isso aqui é um if. Tá? Então, quando a gente transforma isso aqui para a linguagem C, isso é if. Então, eu vou lá e coloco assim, ó, if. Põe a condição aqui dentro, ó. A maior que B. A maior que B. Tá? Nas chaves subsequentes ao if, é a parte verdadeira. Tá? Então, no verdadeiro, eu tenho auxiliar recebe B, B recebe A recebe auxiliar. Vamos lá. Auxiliar recebe B, B recebe A recebe auxiliar. Tá? Fiz a troca entre as variáveis. Aqui, ó, eu não tenho falso. Então, acabou a estrutura. Então, essa estrutura inteira aqui, ó, é isso aqui, ó. If verdadeiro. Acabou. Tá? Aí a gente vai terminar isso daqui, ó. Saída. Variável A igual a A e B igual a B. Então, beleza. Então, vem aqui, ó. Printf. Variável A é igual. Aqui que entra aquele esqueminha. Eu posso colocar um %d aqui. E variável B é igual %d. Tá? Então, quando eu fiz isso, ó, eu quero mostrar duas variáveis aqui dentro. Ó. Eu quero mostrar o A e o B. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro valor, eu quero que apareça A. Eu venho aqui e coloco assim, ó, vírgula A. No segundo valor aqui, eu quero que apareça B. Então, eu venho e coloco aqui, ó, vírgula B. Então, significa que o primeiro valor que eu tenho aqui, ó, entra no primeiro %d. O segundo valor entra no segundo %d. Então, se eu tivesse 10%d, eu tinha que ter 10 variáveis aqui na frente. Tá? E aí terminou meu programa. Então, ó, definição das variáveis, as entradas, o processamento, o if que a gente fez e a saída. Tá? Então, se eu vier aqui executar também, ó, vai ter praticamente o mesmo resultado que a gente tem lá. Ó. Digite um valor para A, 10 e 20. Ele apresenta lá, ó, variável A igual a 10, variável B igual a 20. Se eu rodo de novo, variável A é 20, variável B é 10, ele vai alterar as variáveis e colocar 10 e 20 também. Tá?
Belezinha? Desvio simples? Vamos voltar agora ao nosso... Aqui, vamos pegar um outro. Vamos pegar esse aqui, ó. A boate Manos e Manas deseja controlar a venda de bebidas alcoólicas aos seus frequentadores, ou seja, apenas aqueles frequentadores que completaram a maioridade que podem adquirir bebidas alcoólicas. Ela solicitou a você que construa um fluxograma capaz de implementar essa regra para a empresa, solicitando aos seus frequentadores o ano de nascimento e apresentando a mensagem: venda liberada para os maiores de 18 anos e proibida a venda caso o frequentador não tenha maioridade. Tá? Então, esse caso aqui, ó, a gente tem duas coisas diferentes. Eu quero que apresente a venda liberada, se for maior ou igual a 18, e proibida a venda caso contrário. Tá? Então, toda vez que eu tenho duas coisas complementares, tá, uma contra a outra, significa que eu tenho, na verdade, aí um desvio condicional composto. Tá? Onde eu tenho o verdadeiro e tenho o falso. Então, vamos lá implementar esse cara. Vou criar um novo aqui, deixa eu salvar isso daqui. Desvio simples. Tá, agora eu crio um novo. Novo, belezinha. Esse cara aqui é bem simples, tá? Por quê? O que eu preciso saber para poder diferenciar se pode ou não comprar bebida? A idade da pessoa. Então aí eu já tenho a entrada. Idade. Então eu já identifiquei quem é a minha entrada. Então eu já posso vir aqui e criar uma definição de idade. Tá? Então tem exercícios que fica fácil você determinar o que são as entradas. Por quê? Porque baseado nelas é que vão ser feitos os cálculos. Então tem como eu calcular a idade de alguém? Não. Eu preciso dessa idade para resolver o meu problema. Se eu preciso dessa idade, eu preciso pedir para o usuário. Então isso é uma entrada. Tá? Então está aqui a idade. Bom, o próximo passo agora, eu tenho que imprimir se ele pode comprar ou não. Tá? Então eu vou ter que ter uma alternativa aqui, ó. Se pode. Toda vez que você pensar no se, tá? Se pode ou se não pode, isso aí é uma alternativa. Tá? Então na alternativa aqui eu vou colocar se a idade for maior ou igual a 18. Tá? Então se a idade for maior ou igual a 18, ou seja, se ele já tem 18 anos, ele já pode adquirir bebida alcoólica. Tá? Então no verdadeiro aqui, ó, eu vou colocar o quê? Vou mandar apresentar, vai ser uma saída. Venda liberada. Ok. Bom, e se não tiver a idade? Ah, beleza. Então agora a gente tem o se tiver e o se não. Tá? E aí eu tenho aqui outra saída que seria... Pede lá, proibido a venda. Tá, ó, então aqui ó, a gente vê que há um negócio que ele é composto. Na verdade, ele tem duas saídas. Tá? Ele não tem mais uma só. Então eu tenho aqui, ó, baseado nessa condição, se a idade for maior ou igual a 18, vai aparecer venda liberada ou vai aparecer proibido a venda. Tá? Acontece ou esse ou esse. Nunca ocorre os dois. Tá? Então, se eu vier testar isso daqui, ó. Qual a idade? Fornecer tipo inteiro para idade. Vou colocar aqui 25. Venda liberada. Ele rodar de novo aqui, ó. 16. Proibido a venda. Tá? Então, vocês podem ver que ele toma uma decisão e ele vai ou por aqui ou por aqui. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Belezinha? Então vamos lá para
Implementação em linguagem C. Implementação em linguagem C, eu vou criar um novo programinha aqui. Empty file. Vou chamar aqui de desvio composto. Tá, de novo aqui dentro, mesmo esqueminha. Lembrar todo o programa C, a gente começa lá, colocando lá o include stdio.h. Depois o void main. E agora a gente vai seguir aquele passo do fluxograma que nós definimos. Tá? Então eu preciso da minha idade. Beleza. Então eu tenho que ter uma variável idade aqui. Está criada. Depois, eu preciso fazer a entrada da cidade. Tá? Então para isso, scanf %d. Tá, pessoal, uma outra coisa que eu vi o pessoal fazendo, que não existe, é colocar aqui, ó, .2f. Aqui não tem, tá? No scanf não tem esse .2. Tá? Só vai ter isso aí aonde? Lá no printf. Beleza? Vamos lá. E-comercial, idade. Então fiz a entrada para a idade. Tá? Vou colocar antes dele aqui um printf para solicitar a idade do usuário. Digite a sua idade. Agora a gente vai chegar lá na condição. Aqui, ó. Então, toda vez que aparecer isso daqui, eu tenho um if. Tá? Então, eu vou lá colocar um if lá. If e coloco a condição. Idade maior ou igual a 18. Tá? Então, o trecho de código subsequente ao if é o verdadeiro. Tá? Então, se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Venda liberada. Eu vou colocar um printf aqui, ó. Venda liberada. Agora eu tenho a parte falsa, tá? O falso, a gente usa o else para representar o falso, tá? O else é se não. Então vem aqui e coloca assim, ó, se não, aqui eu ponho falso. Tá? Printf, proibida a venda. Então tá aqui, ó, por um lado, pelo outro. E aí terminou. Ao fim. Tá, então aqui, se eu executar de novo, ó, e colocar uma idade lá inferior, 16. Proibido a venda. Se eu rodar de novo e colocar uma idade maior, ou até o 18, ó, venda liberada. Tá? Então aqui, ó, quando a gente está usando o fluxograma, a gente analisa bem isso daqui, ó. Esse é o verdadeiro, então está logo após o if. Esse é o falso, depois do else. Ah, tem que ter else. Só tem else quando tem falso. Tá? Else tem condição? Não. Else é else. É senão. Tá? Então vocês nunca vão colocar aqui, ó. Ah, idade menor que 18. Não existe isso. Tá? O else é o contrário do if. Então você pôs uma condição aqui no if. Depois você condição no if, o else é o contrário dela. Tá? Beleza? Então vamos para o próximo agora. Então é a última parte que a gente vai ver hoje, de revisão, é a parte de
onde eu tenho mais de um. Ô, André, Oi. só uma observação aí. Você fez esse exercício perguntando qual é a idade da pessoa, né? Mas no enunciado a gente tinha que ler o ano de nascimento. Nascimento? Né? Então, quem resolveu perguntando a idade, eu falei que não estava de acordo com o enunciado. E descontei, entendeu? Porque, na verdade, a gente não entra com a idade, a gente entra com o ano de nascimento. Tá, mas tudo bem, eu acho que todo mundo entendeu, mas é só para a gente deixar claro que tem que fazer de acordo com o que está escrito no enunciado, né? Eu já tinha tirado meio ponto já. Perdido Tá meio bom. ponto já. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos alterar isso aqui. A gente precisa da idade do ano. Tá? Aí a gente pede o ano. E teve gente, André, que também entrou com o ano atual, e aí eu falei que também não estava de acordo com o enunciado, embora é mais completo, né, porque serviria para qualquer ano, mas não é o que é pedido. Então aqui vamos colocar lá a idade é igual a ano atual, que é 2020, menos o ano. Então, para acertar, deixar bonitinho lá, salvar aqui, desvio composto. Tá, pessoal? Então, aqui entra com o ano, ó, e aí a gente subtrai o ano do ano atual e a gente tem aí a idade da pessoa. Foi uma falha de leitura, eu já tinha perdido. Falta de atenção. Vamos lá na linguagem C. Aqui também é a mesma coisa. Põe o ano aqui. Digite o ano de nascimento. Solicito o ano. E a partir daqui a gente trabalha com a idade. Idade é igual 2020 menos o ano de nascimento da pessoa. Tá? Então essa é a solução correta, tá? Tá resolvido. Vamos lá. Então vamos para o próximo aqui. Vou pegar algum que a gente tenha. Receba tribunal de aluno, calcula a média, presente, mensagem aprovada. Não quero isso aqui. André, o 8 é bom, porque tem um furo aí, né? Que eles não pensaram, tá? Então, teve muita gente que errou. Desculpa, o 9, não é o 8, não, é o 9, desculpa. O 8 é bem simples. Cidade esportista, Brana. Vamos lá, então. Tá, então esse caso aqui, esse 9 aqui, é um caso onde a gente tem várias condições, tá? Por quê? Porque a gente tem várias saídas diferentes, baseadas em valores diferentes. Toda vez que isso acontecer, isso pode ser resolvido com ifs aninhados, tá? Esse aqui, eu vou resolver com if aninhado, depois eu vou resolver com o if embaixo de if, tá? E também resolve, não é a melhor forma, mas também pode ser uma solução. Mas vamos lá. Deixa eu criar um carinha aqui. Tá, tem gente que resolve várias saídas, tá? Então eu vou pegar e eliminar um cara primeiro. Falar, ó,
vou pegar o adulto. Então, se for maior que 18, é adulto. Então, vamos lá. Vamos pedir a idade da pessoa primeiro. Tá? Então, aqui eu só preciso da idade do atleta. Tá? Então, a entrada vai ser a idade. Vamos lá. Definição. Vou definir aqui o entidade. Belezinha. Agora aqui, ó, eu vou colocar a primeira alternativa. Vou falar assim, ó, idade maior ou igual a 18. Então, a primeira condição, eu estou saindo por baixo. Então, tem várias formas de a gente sair para resolver esse problema. Então, eu estou eliminando esse cara primeiro. Tem gente que gosta de sair do meio. Ah, também é interessante, que você pega a parte intermediária e depois você vai dividindo. Então, tem um monte de forma diferente. Ah, eu vou eliminar esse cara primeiro, ó, maior de 18. Então, se o cara for maior que 18, o verdadeiro aqui eu vou imprimir. Eu vou apresentar categoria adulto. Certo? Então eu já eliminei esse cara aqui. Então eu sei que quando entrar aqui, vai ser o quê? Menor ou igual a 18. Tá? Então se ele for menor que 18 e maior que 14, ele vai entrar no juvenil B. Então eu faço uma segunda condição aqui, ó. Então eu vou eliminando alternativas. Então eu faço aqui, ó. Idade for maior ou igual a 14. Ou seja, nesse ponto, ó, a idade dele, o primeiro eu já eliminei, que é o adulto. E se for entre 14 e 17, é juvenil B. Então, ó, ele é menor que 18, Então aqui eu sei que ele é menor. Para esse lado ele é menor de 18. Se ele é menor de 18 e a idade for maior ou igual a 14, ou seja, se é esse e esse, ou seja, menor que 18 e maior ou igual a 14, significa que ele é juvenil B. Ok. Tá, então a gente vai eliminando, ó. Então eu peguei e eliminei tudo que tem acima de 18, ó. Beleza, adulto. Depois, eu tenho aqui que eu sei que é tudo menor que 18. E se for maior que 14, é juvenil B. Se ele não for maior que 18, ele é menor que... Se ele não é menor que 18, não é maior que 18 e não é maior que 14, ele é menor que 14. Se ele é menor que 14, ele pode ser o quê? Tá? Ele pode ser... na tela, essa aqui. Ele pode ser juvenil, se ele for maior que 11 e menor que 13, ou seja, então aqui, ó, eu sei que esse cara aqui, ele é menor, se ele vier por falso, ele é menor que 14, ou seja, ele tem 13 ou menos. Tá? Se ele tem 13 ou menos, eu vou fechar aqui a minha condição que ele seja entre 11 e 13. Então eu faço aqui, ó. Então, quando eu chego nesse ponto aqui, eu sei que se for falso, ele é menor ou igual a 14, ele é menor que 14. Ou seja, ele é 13. Então, se ele for menor que 14 e ele for maior ou igual a 11, então, ó, ele é menor que 14 e maior ou igual a 11. Ó, menor que 14, ou seja, ele tem 13 ou menos, e ele é maior que 11, maior ou igual a 11. Então, tá aqui onde eu fiz, ó.
ele é menor que 14 e maior ou igual a 11. Então, ele é saída. Categoria juvenil B. Ok. Tá? Aí, então, para cá, ele é juvenil B e acabou. Tá? Para o lado de cá, ele tem menos que 11. Se ele tem menos que 11, ele pode ser um infantil B, ou infantil A, ou nenhuma categoria. Tá? Então, eu vou ver. Ó, se ele tiver mais que 8 e menos que 10, então ele é infantil B. Então, eu vou pegar aqui, ó, e verificar. Ó. Idade é maior ou igual a 8? Tá? Então, aqui ele é menor que 11 e maior ou igual a 8. Então, aqui ele é infantil B. Categoria. Categoria. Infantil B. Ok. Tá vendo que a gente vai eliminando? Ó? A gente pegou todo mundo que é maior que 18. Ah, não é maior que 18? Se é maior que 14, é B. Se não é maior que 14, se é maior que 11, é juvenil A. Tá? Se não é menor, aí eu vou diminuindo, eu vou eliminando cada vez mais. E aqui, eu tenho a última categoria, que é o infantil A, que é de 5 a 7. Então, se ele é menor que 8 e for maior que 5, se for maior ou igual a 5, ele é categoria infantil A. Bom, e se ele não for maior ou igual a 5? Se ele for menor que 5? Se ele for menor que 5, ele não pode participar. Tá? Então, eu vou colocar uma saída aqui, ó. Ainda não pode participar. Tá vendo? Aqui dentro eu vou criando ó, uma eliminação, eu vou ficando verdadeiro. Ó. Ah, se ele é maior que 18, tá, é adulto. Se ele não for maior que 18 e for maior que 14, ele é infantil B. Se ele não for maior que 14 e for menor ou igual, maior ou igual a 11, ele é juvenil A. Se ele não for maior que 11 e for maior ou igual a 8, então ele é infantil B. E assim por diante. Tá? Então, dessa forma que a gente resolve desvios alinhados. Sempre tentando fazer o quê? Sempre tentando eliminar tá? Sempre tentando eliminar classe por classe. Ah, professor, não pode pôr um monte de if validando as idades? Até pode, é uma outra saída. Só que esse daqui, em relação a custo computacional, é mais barato do que você trabalhar com um monte de if. Por quê? Imagina o seguinte, você vai fazer isso aqui, você tem lá 100 mil atletas e você quer colocar a categoria em todos. Tá? Se você acha que se ele for adulto, então o que ele vai fazer? A idade dele é 18. Ele vai vir, passar por uma condição e fazer uma atividade. E acabou. Tá? O pior caso
Esse ele é pequenininho, se ele tiver menos de 8 anos, porque ele vai fazer uma condição. Então, ó, o processamento vai fazer uma condição, 2 condições, 3 condições, 4 condições, 5 condições. Esse é o pior caso que a gente chama. Então, no pior caso, ele vai fazer 5 condições. Para cada um dos 100 mil atletas, ou para, sei lá, no mundo inteiro, 500 mil, 5 milhões de atletas lá, qualificados lá, então aí você teria muita. Você tem que fazer 5 condições para cada um. Nesse caso aqui, como a maioria é acima de 18, você vai fazer uma condição só. Tá? E aí o pior caso é 5. Agora, se eu faço, vou criar um outro aqui, quer ver? Arquivo novo. Eu posso fazer assim também, ó. Entrada, add. Aí eu posso fazer um if aqui, ó. Alternativa. Idade maior ou igual a 18. Verdadeiro. Saída. Adulto. Aí eu faço outra aqui, ó. Idade maior ou igual a 14 e idade menor que 18. Ok. Juvenil B. Tá? Aí eu faria o outro aqui, ó. Alternativa. Idade maior ou igual. Então eu poderia fazer um if para cada caso desse aqui, ó. De 11 a 13, de 8 a 10, de 5 a 7. Eu vou fazer lá, fazer todos, né? Só para mostrar uma segunda solução. Idade maior ou igual. Oito a 10. Maior ou igual a 8 e idade menor que 11. Saída. Infantil B. Alternativa. Idade for maior ou igual a 5 e idade menor que 8. Infantil A. Ok. Tá? E aí, por último, aqui eu tenho que colocar ainda a última alternativa, que seria menor que 5. Tá? Que aí eu não pode participar. Tá? Isso resolve? Resolve. Tá? Mas não é a melhor forma. Por quê? Vamos
comparar um com o outro. Esse aqui é desvio sobre desvio. Aí, nesse caso aqui, ó, vamos analisar isso aqui, ó. Se eu fosse fazer para uma pessoa só, eu teria que fazer, ó, analisar uma condição, 2, 3 condições, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São 10 condições que eu vou ter que analisar a cada cara, tá? A cada competidor. Se eu tiver 100 mil, 1 milhão, eu vou ter que multiplicar isso por 1 milhão. Tá? E todos os casos possuem exatamente a mesma quantidade. É sempre 10. Tá? Então, agora, aquele outro caso, ó, alinhado. Ó, o pior caso, que é criança, eu vou ter que fazer uma condição, 2, 3, 4, 5 condições. Tá? Todos os casos eu tenho que fazer 10 condições, avaliar 10 condições. Esse aqui, no pior caso, eu avalio 5 condições. E no melhor caso, uma só. Tá? Então, a gente pensar num caso médio aqui, ó, a gente tem 3. Porque aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Soma o início com o fim, vai dar 6. Divido por 2. Então, é 3 casos, tá? Então, esse cara aqui eu tenho que fazer 3 condições, analisar 3 condições, pensar na média. Tá? Em média, 3 condições. Esse caso aqui, do desvio sobre desvio, para todos eu vou ter 10. Tá? Ou seja, ele vai ser com certeza 2 vezes e meio mais lento que o outro. 3 vezes mais lento que o outro, né?